Olá pessoal, eu sou o professor Marco Marrafon e aqui neste canal do YouTube nós temos uma grande oportunidade de discutir questões constitucionais, direito constitucional, direito 4.0 com as suas inovações, teoria e filosofia do direito e fazer isso de uma maneira mais dialogada, com maior afetividade, ou seja, papo sério com afetividade e muita seriedade. Essa é a ideia. E hoje é um dia muito especial, eu estou com um querido amigo, o Jorge Aguiar, advogado, ele também está militando e conhece muitas questões do direito e me disse, Marrafon, tem algumas coisas que eu queria debater contigo. Falei, o que está acontecendo, Jorge? Vamos falar sobre ativismo. Não é isso, Jorge? É isso aí. Ô, Marfão, muito obrigado. Me sinto, assim, honrado em estar aqui em sua presença. Professor, constitucionalista, um erudito, na verdade, né? E, para mim, é um motivo de muita honra. Me qualifica muito na advocacia. E, de fato, existem algumas questões que me incomodam, né? Eu sou advogado já há 10 anos no estado de Mato Grosso. E, por exemplo, já posso ir direto ao assunto? Manda ver, aqui é o canal predileto. Ultimamente, eu vi uma entrevista de um ministro do Supremo, né, o decano da corte, em que ele fala assim que quando ele entrou na década de 90, mais precisamente 90 mesmo, né, ele tinha uma formação de uma corte do Supremo e essa corte ela era bastante voltada para o positivismo, né? Aquela coisa mais rígida sobre o aspecto constitucional. E hoje nós temos uma nova formação, e uma formação que nós podemos pensar que de ministros que gostam de interferir, de certa forma, dentro do poder legislativo, dentro do poder executivo, e isso está muito em pauta hoje. Então, hoje, nessa visão minha, na prática, eu gostaria de saber de você como professor renomado que você é, o que você pensa, né, sobre essa nova forma da gente pensar o ativismo judicial, a interpretação que o Supremo tem dado? Essa é uma questão que está na bola da vez, amigo. Isso é um fato que ocorreu já mesmo nos últimos 30 anos, a gente pode dizer, desde os anos 90. Pois, no primeiro momento, efetivamente, né, houve uma fase da Suprema Corte que ela adotava uma teoria mais de autocontenção judicial. Ou seja, em nome da separação dos poderes, não havia intervenção do Supremo Tribunal Federal ou mesmo de outras instâncias do Poder Judiciário nas esferas da política e nas políticas públicas inerentes ao Executivo e ao Poder Legislativo. No entanto, existem algumas razões que levaram a um outro quadro. Né? É muito comum quando nós falamos, olha, lá nos anos 90 era positivista. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque a gente vai dizer, é um legalismo rasteiro. Positivismo é uma escola jurídica bastante complexa, na hora nós vamos fazer um papo sobre isso. Mas especialmente dá para dizer que no legalismo fica muito forte a ideia de que o judiciário ele tem que aplicar a lei nos seus próprios termos, de maneira estrita. E efetivamente instaurou-se um grande debate nos anos 90 entre o que nós chamávamos à época de aplicações substancialistas e aplicações procedimentalistas do direito. Então, os substancialistas entendiam basicamente que o Supremo Tribunal Federal, enquanto, né, o farol que vai iluminar, né, os entendimentos jurídicos para todo o sistema brasileiro, o Supremo Tribunal Federal ele tinha que sim ter uma atitude de guarda da Constituição, no sentido de que, quando se ofende direitos que estão previstos na Constituição, caberia a intervenção em nome da concretização dos direitos fundamentais ali previstos. Então isso levava a uma aplicação conteudista, substancial do direito. Muita gente se insurgiu contra, né? Disse, olha, não é assim, né? O Supremo tem que guardar o procedimento democrático, garantir que as esferas político-democráticas elas possam produzir as normas, que são, né, o poder legislativo por excelência, o grande legislador, mas também o poder executivo produz normas, e as políticas públicas, e nessa dimensão não caberia a intervenção do Supremo. Daí sempre era utilizado a um julgado muito famoso, né, do ministro Moreira Alves, que é a representação de constitucionalidade 1417, que ele deixa muito claro, ao trabalhar o princípio da interpretação conforme, que o Supremo Tribunal Federal deve atuar sempre como legislador negativo. Ou seja, em nome da Constituição, ele pode anular leis e declarar a sua inconstitucionalidade. Ele pode anular atos normativos, né, do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, atuando de maneira
negativa, como se fala, nunca positivamente determinando como se fazer ou fazendo essa intervenção. Então esse entendimento ele durou bastante tempo, né, e por isso que há uma certa mudança. Mas e como é que ficaria, por exemplo, os casos de mandado de injunção? Exato, aí começaram a surgir os problemas, porque a Constituição de 88, e essa é uma das razões que a gente vai debater, ela trouxe novas perspectivas para a jurisdição constitucional. E a representação 1417 já não pegou a égide da Constituição de 88. Então, o entendimento da primeira fase, ele, logo após 88, no início dos anos 90, era de uma certa passividade e de uma grande construção, né, força do princípio da separação dos poderes, e o Supremo era muito autocontido. Aí, então, começa-se um novo processo. Um processo de reconstrução, que a gente vai falar, doutrinária, dogmática, porque efetivamente é a Constituição que dá autoridade. E, então, nós temos um quadro hoje em que a gente precisa diferenciar aquilo que é aplicação substancial da Constituição, de concretização dos direitos fundamentais, que é, sim, papel constitucional atribuído ao Supremo, daquilo que é ativismo judicial. Interessante. Né? Eu costumo sempre dizer que o ativismo judicial ele é justamente a atuação expansiva, né, no campo da política, no campo da intervenção nas políticas públicas do judiciário, na concretização dos direitos fundamentais, quando não se tem previsão constitucional, ou mesmo superando ou violando, até mesmo violando em alguns casos, a previsão constitucional. Uhum. Então, nesse sentido, ele tem uma certa conotação de excesso. Por quê? Quando o Supremo Tribunal Federal atua aplicando explicitamente, dentro dos limites pelos quais ele está autorizado, a Constituição, ele não faz ativismo. Ele até assume um certo protagonismo. Uhum. E esse protagonismo, muitas vezes, não possui causas jurídicas. Por quê? A política ela tem alguns nós que ela não consegue resolver majoritariamente. Mas isso se contrapõe a direitos fundamentais sociais que precisam de realização. Então, muitas vezes, por não haver a solução política, é que o Supremo tem que atuar. Um exemplo clássico, você falou de mandado de injunção, foi o mandado de injunção que aplicou analogamente as condições da greve do serviço, né, público, né, do serviço privado, da iniciativa privada, para o serviço público, porque até hoje não há regulamentação do direito de greve no serviço público. Então, teve que fazer uma analogia para não deixar a sociedade sem uma resposta. Sim. Então, eu preciso dizer, mas nesse caso, havia um mandado de injunção previsto, havia possibilidade de fazer isso através das técnicas de adjudicação das decisões judiciais. Então, a gente vai dizer, olha, o que o Supremo fez ali não chegou a ser ativismo. Ele aplicou a Constituição dentro da sua autorização numa ação própria. Agora, quando não há autorização para trabalhar disso, veja, a Constituição ela determina que haja regulamentação da greve de servidores públicos e o Parlamento não fez. Mas quando não há autorização, ou mesmo quando o Supremo atua para além do que a Constituição permite, se tornando novo soberano, aí nós temos um quadro de ativismo que é um quadro negativo, porque são excessos que vão jogar o próprio Poder Judiciário na seara política, e assim ele enfrenta os próprios desgastes da seara política. Tá, o professor Marrafão, mas quais são as razões? Eu acho que ficou bem claro. Eu, vou me colocar aqui no papel de aluno também seu, né? Obrigado. Dada a sua notoriedade e tal, e os milhares Bondade de alunos. e gentileza do amigo. Né? Mas quais são as razões, né, para esse ativismo judicial, como combatê-lo, e o que as fontes do direito, os dogmas do direito, estão pensando nisso daqui para frente? Então, Jorge, eu costumo dizer o seguinte, que esse movimento não começa agora, como eu disse, já remonta aí a 30 anos. Eu mesmo tive a oportunidade, no final dos anos 90, participar da Academia Brasileira de Direito Constitucional, da BDConst, onde a gente construiu bastante bases ali do constitucionalismo democrático, discutiu hermenêutica, direitos fundamentais, ou seja, temas muito relevantes que hoje aparecem, né, em evidência. E é preciso dizer que não é um movimento sem motivo, tá? Não é um movimento também exclusivamente do Brasil. A gente percebe, a gente costuma dizer, olha, no século XIX, o século de 1800 era o ano do poder legislativo, o século XX foi marcado pela força do executivo nos grandes regimes totalitários, e o século XXI tem sido marcado pela ascensão judiciária. Né? E essa ascensão ela se deve, em primeiro lugar, por conta da Constituição de 88. Né? O modelo de constitucionalidade previsto na Constituição de 88 talvez seja um dos modelos mais fortes do mundo.
Nenhum país talvez tenha um modelo de controle tão expansivo, tão amplo, como nós temos na nossa Constituição anterior. Isso é bom ou é ruim, professor? Então, o que nós temos que pensar? Né? Tem suas negatividades e suas positividades. Né? Tudo tem esses dois reversos. Então, num primeiro momento, havia uma preocupação muito intensa, né, com a questão democrática, com as ditaduras, né, no sentido militares, enfim. Confisco de poupança. Confisco de poupança. Coisas que o brasileiro já sofreu muito, né? Exato. Então, no primeiro momento, é justificável que você pense em sistema expansivo. Então, nós pegamos, só para ter uma ideia, a própria Constituição, ela prevê o controle concentrado, que é o controle exercido pelos tribunais diretamente, né? Então, esse é um controle de origem austríaca, né? Hans Kelsen trabalhava isso em 1920. Então, o controle concentrado, você tem, olha quantas ações: ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação de descumprimento de preceito fundamental, reclamação constitucional quando viola as decisões do Supremo. Então, você perceba que há um amplo rol, ação declaratória de constitucionalidade que veio depois, ou seja, um amplo rol de ações que você pode acionar diretamente o Supremo, né? O que faltava era a famosa DPF, descumprimento do preceito fundamental, para controle de leis municipais ou leis anteriores, 88. E agora não falta nem isso, já foi regulamentado. Então, veja que são inúmeras ações para você ir direto lá. Mais do que isso, em razão do princípio da simetria e dos tribunais estaduais, os tribunais estaduais também exercem controle de constitucionalidade quando o parâmetro normativo está na Constituição Municipal. Aliás, a Constituição Municipal não existe, a lei orgânica, né, município, a Constituição Estadual. Então, veja, é um controle já amplo. Então, esse é o modelo majoritariamente previsto né, nos países de origem germânica. Né, como eu disse, ele nasce na Áustria. No entanto, nós também adotamos o controle de constitucionalidade de índole americana, que é o controle difuso, no caso concreto, em que você argumenta em qualquer ação, qualquer grau de jurisdição, de maneira incidental, que remonta ao famoso caso de 1803, Marbury versus Madison. Então, vejam, os Estados Unidos, eles privilegiaram o controle incidental. A Europa, o controle concentrado. Nós temos os dois. Mas não basta ter só os dois. Você acabou de mencionar o mandado de injunção. Nós podemos mencionar também o mandado de segurança interposto por parlamentar, ainda no trâmite legislativo, quando o trâmite legislativo tende a abolir alguma cláusula pétrea prevista lá no artigo 60, parágrafo 4º. Então, há muitas possibilidades. Isso no campo estritamente jurídico. No campo político, nós podemos ter o veto, que é uma forma de controle de constitucionalidade política, o veto presidencial a uma lei. Também temos os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça nas casas parlamentares. É um controle de constitucionalidade também. Também é prévio. Aqui no Brasil não é vinculante, ele pode ser derrubado pelo plenário, né? Pode ser superado. Na França, por exemplo, agora que começou a se debater questões de incidentais de constitucionalidade, agora, né, judicial, mas quem cuida é o Conselho Constitucional, que é uma espécie de Comissão de Constituição e Justiça. A diferença é que lá é prévio e, quando o parecer é emitido pela inconstitucionalidade, o parlamento não pode avançar, não pode superar. Pô, interessante, eu não sabia disso. Exato, aqui nós podemos. Para você ter uma ideia, a Suprema Corte inglesa, devido ao sistema de common law, ela é instalada em 2009 e começa a operar em 2010, agora, 11 anos atrás. Então são movimentos recentes. Agora vejam o tamanho do sistema brasileiro. Nós temos várias maneiras de fazer o controle de constitucionalidade política. Nós temos várias maneiras de fazer o controle de constitucionalidade juridicamente, com inúmeras ações. A gente pegou os dois sistemas, tanto o de origem germânica quanto o de origem anglo-saxã americana, na verdade, o incidental, e misturou. Então, por isso que eu digo que nós temos um sistema muito amplo, em que essa autorização de atuação do Supremo é dada pela Constituição. Tem que ser dito isso. Mas não é só isso. Como eu disse, houve um levante doutrinário a partir dos anos 90. Se numa primeira fase havia uma passividade, numa segunda fase, nós temos uma situação em que a doutrina, os constitucionalistas começam a dizer: poxa, nesta Constituição, o Poder Judiciário tem sim o poder-dever de determinar a concretização de direitos fundamentais. Esse era o lema. Né? Porque a gente falava de direito à saúde, o Estado não fazia nada, as pessoas vinham ao Judiciário pedir remédio. Qual que era a resposta clássica para isso? Isso é uma questão política, o Judiciário não pode intervir. E a pessoa ficava sem o remédio. De repente, o primeiro juiz foi lá e fundamentou no direito à saúde o artigo 196 da Constituição e mandou dar o remédio. E funcionou. E choveu pelos tribunais do país inteiro. Né? De repente, virou uma onda. Então, é preciso dizer que houve também um movimento, né, além das razões que eu chamo de razões dogmáticas constitucionais propriamente dita, que são essas razões que a Constituição fez a previsão
desse tema tão amplo, há também um movimento teórico. Nós, professores de Direito, e nesse momento eu participei, eu era ainda estudante nesse final da época, mas logo na sequência começa a dar aula no início dos anos 2000, nesse processo, a gente incentivava a leitura de que o Judiciário pode sim concretizar direitos fundamentais, mesmo que tenha que ter ver em outro poder. Né? E houve para isso, então, uma mudança na teoria da norma jurídica. Nós começamos a mexer nas fontes, nós começamos a dizer, ó, princípio é norma, princípio pode ser aplicado diretamente, princípio pode afastar a regra, a gente chama isso de derrotabilidade das regras, e nós começamos a mexer no sistema. Você pega a clássica teoria do ordenamento jurídico, Norberto Bobbio, então você diz, não, agora o sistema constitucional não é só um ordenamento jurídico, ele é um sistema constitucional aberto de princípios e regras, ensina o professor Canotilho. Então a gente mudou a teoria das fontes, a teoria do ordenamento, entendeu? Você não acha isso, por vezes, perigoso, professor? É porque, assim, quando a gente pensa em princípios, a gente também abre muito leque. E aí a gente pode também fundamentar barbaridades jurídicas com base em princípios. Exato, exato. Porque isso são, vamos dizer assim, as negatividades desse processo que ocorreu. Então, a gente mudou a teoria da norma, a teoria do ordenamento, mudou a ideia de papel do Poder Judiciário, né, dando uma certa mitigada na separação dos poderes, dizendo assim, quando qualquer outro poder viola a Constituição, o Supremo pode intervir, e aí enfrenta o problema. Quando a gente fez isso, né, interpretou-se errado a ideia de princípios, apenas no sentido de uma textura aberta. Sim. E a gente disse mais, disse a Constituição irradia para todo ordenamento, né? E ao interpretar apenas como uma textura aberta, e entender que os princípios, na verdade, devem atuar como um vetor de fechamento de sentido das regras, né? Não uma abertura, mas fechamento, e isso foi muito comum, inclusive entre doutrinadores, enfim, estudiosos, não é uma coisa pacífica, tá, o que eu estou dizendo aqui. Ao entender isso, na minha opinião, foi um equívoco, que gerou um problema de interpretação muito sério. E aí nós tivemos que adaptar a teoria da interpretação, a hermenêutica jurídica. Então nós tivemos aí inúmeras correntes que até agora não entraram num acordo, vamos dizer assim. A gente vive hoje num certo sincretismo metodológico, ou seja, não tem uma metodologia de maneira firme para que traga segurança jurídica, mas de outro lado nós temos escolas que defendem, né, a teoria da argumentação e a teoria da princípio da proporcionalidade, a ponderação. Nós temos escolas hermenêuticas que defendem o direito como integridade na linha de Ronald Dworkin. Nós temos escolas que ainda voltam, né, à ideia normativa de uma análise lógico-sistemática do próprio texto constitucional. Então, há um debate instaurado na teoria da interpretação acerca de como construir decisões que garantam segurança jurídica sem fazer o fechamento total. Né? E isso gerou, na verdade, efeitos muito negativos, porque essa ausência de uma metodologia que pudesse levar a decisões o mais racionais possíveis gerou muito, a gente chama de solipsismo judicial, que na verdade é uma espécie de casuísmo, um achismo, em que cada um julga do jeito que acha mais bonito, do jeito que acha justo, do jeito que quer, e aí basta fundamentar, você sempre vai ter uma carta na manga, né, um princípiozinho para você fundamentar. E o resultado disso foi que, né, durante muito tempo, até nos últimos 10 anos, agora tem começado a ver uma tendência de inflexão, tá? O princípio da colegialidade se perdeu. Nós tivemos aí julgados que eram 11 ilhas, cada um com a sua opinião. Interessante, verdade, eu né? não tinha parado para pensar. A colegialidade não, bastaria você dizer, olha, concordo ou não concordo com o relator. Né? Mas não, cada um fazia aqueles votos extensos, muito longos, até o problema da TV Justiça é uma questão que importa, assim, porque hoje gerou esse protagonismo também, um protagonismo midiático, né? Muito longos, e cada um votava do jeito que queria, pegava os votos que chegavam no mesmo lugar. Só que é interessante hoje, às vezes, o aluno que está nos ouvindo, às vezes ele não sabe quem que é o lateral esquerdo da seleção brasileira, mas às vezes ele sabe quem é o ministro preferido justamente por conta disso, né? Quando as minhas aulas de Direito e Pensamento Político, eu sempre digo logo nisso, né? Falo, pessoal, quem são os 11 jogadores titulares da seleção brasileira? Mas os 11 do Supremo a gente sabe, né? Mudou, né? Esse protagonismo. Então, gerou um problema metodológico sério, tá? Que isso tem se resolvido. Então, de qualquer modo, houve razões teóricas para isso, tá? E houve razões que não são apenas do direito. É preciso dizer, a sociedade, a gente vive hoje um período que a gente chama de um hiperindividualismo. Tá? No hiperindividualismo, você dissolve os paradigmas éticos e cada um acha que está certo, que pode fazer o que quer. Tá? E isso tem gerado também aquilo que os psicanalistas, eu gosto de citar muito o Charles Meumann e o Jean-Pierre Lebrun, tem duas obras, né, o Lebrun, O Mundo Sem Limite,
né, dessa nova geração sem limites, que não constrói a ideia de autoridade, e, na sequência, a democracia como perversão comum. O Lebrun tem um livro sobre isso, onde o sujeito individualista ele não aceita o outro enquanto outro. Então ele tende a objetificar o outro. O outro será meu amigo enquanto estiver a meu serviço. O resultado é uma sociedade muito intolerante, muito rebelde em relação às regras existentes, ou seja, gera muito quebra de direito. E isso faz com que o judiciário fique abarrotado. O judiciário tenha se tornado o grande superego da sociedade. Uma brincadeira que eu faço sempre é o seguinte: imagine que duas pessoas que se amaram tanto não conseguem mais dividir a guarda do seu pet. Não conseguem dialogar acerca do seu pet. Já tiveram uma vida em comum, muitas alegrias, debates, tristezas, como toda família normal. Na hora de se separar, primeiro que ela vai acreditando no estagiário da vara de família, como vai resolver, depois no assessor do desembargador. Teve que o Superior Tribunal de Justiça estabelecer que existe a guarda compartilhada, porque as pessoas não conseguem dialogar e resolver seus próprios problemas. Então, à medida em que o judiciário se torna superego da sociedade, nós temos uma sociedade eticamente doente. O resultado disso é que existem razões sociológicas, razões que estão na sociedade civil, acerca desse empurra dos nossos problemas para o judiciário. E isso fortalece quem? O judiciário? Concordo. Entendeu? Concordo. O judiciário não bate a porta de ninguém. Ô Marrafon, o professor Kazuo Watanabe já falava ali quando do advento, da criação dos juizados especiais, numa linha de raciocínio de acesso à justiça. Quando ele falava assim que todo brasileiro ele tinha uma litigiosidade contida, não que ele não tivesse ações para ser levadas ao poder judiciário, mas é porque ele, por vezes, por custas altas, pelo custo que um advogado tem para ele contratar, ele não ia ao judiciário. E aí nós entramos numa discussão de uma questão bastante social, né? Você não acha que isso pode interferir nessa discussão, essa questão do ativismo judicial, do fortalecimento do próprio poder judiciário? Porque, de fato, não é que as pessoas talvez não tenham algo a levar ao poder judiciário, mas às vezes elas são compelidas a não ir por um custo, entendeu? Coisa que eu acho que é uma vertência do direito processual constitucional. Lá atrás, com o professor Kazuo Watanabe, ele tentou dar vazão a esse gargalo. Isso, havia uma litigiosidade contida em termos de déficit de aplicação de direitos. Então as pessoas não tinham seus direitos efetivados, então era uma busca pela justiça. Só que, aliado a essa busca, também houve um crescimento, né, de um acirramento da litigiosidade que poderia ser resolvido de outras formas. Então a gente assiste no início, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, os primeiros 10 anos, um crescimento exponencial de ações judiciais. E uma leitura ainda muito de cima para baixo da decisão judicial enquanto ato de autoridade. Na contramão disso, já nos últimos 10 anos, a gente percebe o quê? Uma revalorização dos mecanismos de mediação de conflitos. O meu orientador na Itália, o professor Lidio Resta, ele considero um gênio do direito, e ele tem um livro que chama Direito Fraterno, justamente isso, que é a construção da normatividade do direito não a partir de uma imposição estatal, de um ato de força, porque é preciso saber, Jorge, que todo ato jurídico de força é uma violência na vida das pessoas. Por isso ele tem que ser comedido, tem que ser o mínimo possível para resolver e sanar o problema, né? E sendo uma violência, você deveria preferir, ao invés de imposição de uma decisão, um modelo de mediação em que você possa construir em conjunto. Então isso seria a esfera de um mecanismo de mediação de conflitos que eu vejo de maneira muito positiva para dar conta do déficit de direitos que impulsiona a litigiosidade, sem pegar o aspecto negativo da litigiosidade, que é justamente a disputa, a polarização, a briga entre as partes. Então é sim um mecanismo de fortalecimento e um mecanismo que também o Poder Judiciário, quando se percebeu numa situação de completa inoperância, porque quando todo mundo recorre ao Judiciário, também o Judiciário perde a força, tá? Que está em todo lugar e não está em lugar algum. Então se todo mundo vai para lá, não vai julgar a tempo, logo não vai resolver o problema do mesmo jeito. Então só tem que resolver de outro jeito, né? Então, de solução de conflitos. E, por fim, né, a gente falou aqui das razões que eu chamo de dogmáticas, razões constitucionais, né, do que está na Constituição. Nós falamos das razões teóricas, do movimento que houve doutrina, do levante doutrinário.
terminamos agora as razões sociológicas, mas também existem razões políticas para o ativismo judicial. Então é preciso dizer que a falência da política, a perda de legitimidade da política, fomenta a crença no judiciário e fomenta o ativismo judicial. O reflexo negativo é que agora o próprio Poder Judiciário começou a sofrer as mesmas críticas da política, né? Então, o que ocorre? Nós vivemos um modelo que a gente chama de presidencialismo de coalizão. É mesmo um ornitorrinco mundial, é uma coisa meio diferente, uma jabuticaba, né? Por quê? Os modelos em que você tem pluripartidarismo, eles se assentam no diálogo que constrói o parlamentarismo. E a grande vantagem do sistema parlamentarista é que você pode, né, o chefe de governo é o primeiro-ministro, em geral, o presidente ou o rei e rainha é o chefe de Estado, né, faz mais a representação, mas o governo, a gestão pública efetiva, fica nas mãos do primeiro-ministro, e você consegue derrubar um gabinete ou derrubar um primeiro-ministro por incompetência. Nós não temos esse modelo no Brasil, né? De outro lado, o modelo presidencialista clássico é o modelo americano. Foram os americanos que, para superar o trauma com a monarquia constitucional inglesa, eles invertem completamente o modelo, porque eles não gostavam da rainha, eles fizeram um modelo republicano em que se elege o presidente. Só que o modelo de presidencialismo americano ele é bipartidário, não é pluripartidário como o nosso. Então nós pegamos, a Constituição ela foi forjada no seio de um parlamentarismo e depois não deu certo no plebiscito de 93 porque a população preferiu continuar no presidencialismo. O resultado é uma mistura. Então nós temos um presidencialismo no modelo pluripartidário que, buscando a expressão do Sérgio Abrantes, é o chamado presidencialismo de coalizão. Isso leva a uma fragmentação de partidos, você não forma blocos em torno de projetos comuns. Fomenta o toma lá da cá do presidente. Mas leva também ao ativismo. Como? O partido que perde a deliberação, ele vai para o Supremo pedir a ação. Entendeu? As minorias parlamentares, muitas vezes, quando perdem no voto legitimamente, se socorrem do Supremo para resolver seus próprios problemas. Como são muitos partidos, tem muitos legitimados a provocar o Supremo. Então, as pautas políticas são levadas diariamente para o Supremo. Seja a Formalidade de Segurança, ADI. E essas razões políticas, do modelo político e da cultura política que se criou, é que tem levado à hiperjudicialização da política que nós estamos vivendo hoje. Porque a própria política tem jogado no colo, é preciso dizer isso. No colo do Supremo vai tomar decisões. Nós não conseguimos decidir aqui porque a política faliu. Vacina, acho que foi algo que foi levado ao Poder Judiciário. Foi exemplo emblemático, né? Tiveram que, por ausência de uma concertação nacional, de uma coordenação nacional em todos os entes federativos, tiveram que ir ao Supremo para decidir questões que não deveriam ser decididas lá. Outra coisa que me recordo, parece que foram ao Supremo para que determinasse um prazo mínimo razoável para que a Anvisa aprovasse ou não aquelas vacinas que estavam... Exatamente. Os estados, por meio de uma ação ordinária, né, fizeram uma ação originária, né, ação civil originária, que é uma das ações, eu não citei antes, mas é uma das ações que você pode acionar o Supremo diretamente, né, pedindo que a Anvisa aprovasse, né, ou pelo menos avaliasse, né, a vacina Sputnik V da Rússia. Então, veja, isso é uma questão típica de política que não deveria ir para o Supremo. Então, mas vai por ausência e falência da política. Então, por que hoje vivemos um quadro ativista? Não surgiu de um dia do outro, isso não é um furacão que cresceu, né, a partir do mar e invadiu a terra. Porque nos últimos 30 anos, podemos dizer, dos anos 90, primeira década de 2000 até 2021, segunda década de 2000, nós tivemos uma crescente falência da política, a não efetividade de direitos fundamentais. Nós temos uma Constituição que prevê a atuação judiciária forte, é o que eu disse, razões dogmáticas. Nós temos uma doutrina que deu embasamento, agora a doutrina começou a entender, né? No interior a gente diz assim, as abóboras se ajeitam com o andar da carruagem. Então, depois de um momento mais expansivo, agora começou a doutrina também a fazer sua reflexão no sentido de autocontenção. Ora, intervém apenas quando necessário. É o que eu digo, protagonismo judicial e intervenção aplicando a Constituição é legítimo. O Supremo pode, a Constituição autoriza. Agora, ativismo, onde a Constituição não diz nada, ou ativismo contra a Constituição, não é legítimo, é negativo. Né? É um excesso que deve ser coibido. Então, a doutrina hoje começou a voltar. Então, razões constitucionais, razões teóricas doutrinárias, razões sociológicas e razões políticas montam esse quadro de ativismo judicial. Interessante. Até porque o professor traz para
para o próprio tribunal que vai julgar o desgaste, né? Que às vezes o setor político não quer ter, joga para o Poder Judiciário esse desgaste. Exatamente. Então, não fui eu que tomei a decisão, foi o tribunal. Exato, é comum. Existem pautas que a política sente muito inconveniente em resolver. E aí, então, nessas inconveniências, ela vai e joga para o tribunal. E para o tribunal assumir, já que o tribunal não está sujeito às eleições, à deliberação majoritária. Professor Marco Marrafon, agora posso tentar simplificar. Claro. É claro que sua aula foi excepcional. Evoluímos, sim, enquanto operadores do direito, ao sabermos de todo esse contexto ideológico, tudo isso que o senhor apresentou para a gente aqui. Mas imagine assim, eu sou um aluno de 23 anos, estou no 3º semestre de Direito, e ele quer uma resposta simples. Professor Marco Marrafon, o que é ativismo judicial? Se o senhor pudesse, de forma simplificada, o que é? Ok, eu costumo dizer que ativismo não se confunde com o protagonismo e com a certa aplicação dos direitos fundamentais quando a Suprema Corte está autorizada explicitamente pelas normas constitucionais. Então isso ela tem que intervir. Né? Um exemplo clássico foi da CPI recentemente. Né? A Constituição diz os requisitos. Se não montar, você manda intervir, mas os requisitos são explícitos. A autorização para mandar cumprir a Constituição é a do Supremo, diferente de outros casos. Então, o ativismo judicial é a atuação judicial, né, que se expande para os domínios das políticas públicas, da ação política ou mesmo na concretização, né, de demandas sociais, sem que haja a devida fundamentação normativa em termos constitucionais ou mesmo quando há a superação do texto constitucional ou violação das normas constitucionais em nome de um entendimento que se reputa mais adequado para aquele momento histórico. Então ele depende também de cada constituição local e de cada situação concreta e os momentos dentro dos locais. Agora, de maneira geral, é essa atuação expansiva que viole a Constituição, que vá além da Constituição ou que atue na intervenção judicial, da judicialização da política, quando há uma omissão constitucional. Não, perfeito, professor. Olha, foi uma grande aula. Sabe que, às vezes, na prática do direito, a gente não fica pensando com tamanha profundidade que o senhor trouxe todos esses aspectos, essas razões, né? E a gente vê que o direito, a gente sempre tem que dar uma lida a mais, um estudo a mais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal hoje. Engrandeceu muito o debate. Eu que agradeço, já esse bate-papo para mim é muito legal, porque é o momento de a gente exercitar e explicar as coisas para as pessoas como elas devem ser, com seriedade, ao mesmo tempo dialogando, tentando compreender as situações concretas. Porque o mundo hoje está muito no grito, né? As pessoas querem ganhar seus debates políticos no grito, mas não estudam as razões efetivamente como as coisas ocorrem. E de outro lado, nós que estamos na academia, às vezes ficamos muito eruditos. Estando muito eruditos, a gente perde a conexão com a realidade, perde a conexão com as pessoas. É por isso que esse canal se propõe a construir conhecimento jurídico de qualidade, de alto nível, sofisticado, fazer um bate-papo sério, mas com aquele diálogo e afetividade. Sabe uma coisa que eu achei muito legal, professor Marco Marrafon? Que o senhor tem falado de direito, mas de fone de ouvido, com microfone, coisas diferentes dos padrões que a gente vê daquela aula maçante, né? Boa ideia, parabéns pelo canal do senhor. Obrigado, a ideia é que também a gente vai falar de inovação, né? Então tem que falar o que nós chamamos de direito 4.0, a Constituição 4.0, 4.0, isso traz aí uma série de desafios e debates filosófico-teóricos que serão muito interessantes.